Beleza, estamos ao vivo. Boa noite, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cláudio. A Boa gente está noite. começando aqui mais uma live da ProCert. Boa noite, boa noite. Prazer estar aí com vocês. O prazer é nosso. E hoje a gente trouxe aqui para conversar um pouco com a gente o Sérgio Constantino, da ProCert, e o Cláudio Torelli, que é sócio-diretor do Grupo Cata e vice-presidente da ABRAC. Boa noite de novo. Legal. Deixa eu fazer as honras, né? Então. Opa, fica à vontade. Além da ProCert, né? Que eu inventei assim que eu saí do Lloyd's Register, né? E o Cata, que acho que é uma das certificadoras mais antigas, certificadoras nacionais mais antigas, tem aí 25 anos, me corrija, Cláudio, se eu tiver errado, né? Não tem muitas certificadoras nacionais com esse tempo de estrada que o Cata tem. O Cata foi o primeiro organismo a acreditar na proposta da ProCert e convidar a gente para fazer uma parceria para fornecimento de mão de obra e transferência de know-how, de cooperação técnica. E tanto que houve depois um convite pessoal do Cláudio e do Marcos, o sócio do Cláudio, para que eu assumisse, ficasse à frente de um dos negócios do Cata, que é a certificadora, né? O Cata tem vários negócios, o Cláudio vai falar um pouco sobre o Grupo Cata, mas hoje, além da ProCert, eu sou o diretor de certificação do Grupo Cata. Então, pensou em certificação, tem o dedo do Sérgio lá, ajudando o Cláudio e o Marcos a tocar o negócio. Tá? Então, e aí, a parceria já vem de longa data. Já. Já faz o quê? Uns 10 anos que a gente se conhece, Cláudio? Por aí, depois nós começamos a prestar serviço pro Lloyd's também, em função temos uma parceria ainda ativa com o Lloyd's, assinamos um memorando de entendimento, é o nosso representante também para fazer negócios fora do país, né? Então acabou aproximando, e com a chegada dos novos tempos lá do Lloyd's, pô, nada mais justo, já estava andando juntos, né? Vamos lá, vamos andar mais próximos ainda e fazer acontecer. Tem um conhecimento embarcado muito grande aí para a gente poder desenvolver coisas novas. E nós temos uma característica, tanto eu quanto o Sérgio, né? A gente sonha demais, né? A gente vê a possibilidade de crescimento, de fazer as coisas acontecerem em qualquer coisa que a gente olha. Fala, isso aqui tem possibilidade. Então, em tudo a gente vê a possibilidade de se prestar um serviço, de se fazer uma coisa diferenciada. Esse tem sido o nosso negócio, né? Mas aliás, não é nem um negócio, eu acho que é mais que uma religião nossa mesmo, né? Fazer bem feito, buscar ser diferente, fazer o diferencial, focado no cliente, sem tomar nada que não seja da gente. É muito legal isso, que é cultura, entregar aquilo que foi combinado. Isso aí é a principal meta e objetivo que a gente tem alcançado. Entregamos aquilo que foi combinado, nem a mais nem a menos. E isso vai consolidando a posição. Esse mês de agosto aqui a gente completa 25 anos. Né? Nós começamos com certificação de veículos lá em 96, abrimos em 95, fundado em 95, e já começamos a fazer a certificação, logo em seguida, a certificação de veículos. A certificação de veículos não era um organismo de certificação, é uma atividade que está dentro da atividade do organismo de inspeção de segurança veicular, que foi o nosso primeiro negócio. E aí nós começamos sendo levados para a área de certificação, a partir do instante que você começa a ver processo de fabricação, você começa a ver a necessidade de aprender sobre o sistema de gestão. Isso foi nos conduzindo para a área da certificação. E por muito tempo nós ficamos somente na questão do veículo, né? E depois, a coisa de uns 12, 13 anos, nós temos o compromisso nosso com a qualidade, com a questão do sistema de gestão, com certificação, vem lá de trás. Nós somos o único organismo de inspeção do país que foi certificado ISO 9000.
Isso em 1997. Um organismo internacional que na época o brasileiro para a certificação de 19.000 que tivesse um nome que oferecesse uma condição diferenciada na prestação do serviço, que agregasse a nossa marca. Então nós, como uma empresa nova, fomos buscar logo uma certificação de ponta e fomos o primeiro e o único organismo que se dispôs a isso, né, a ter uma certificação de ISO. E isso foi aumentando os laços aí da nossa atividade com a certificação, com a necessidade de ter um sistema de gestão bem controlado. Nos destacamos na questão da inspeção de segurança veicular e automaticamente, até por convite, ou eu não digo convite, mas por incentivo da própria direção do Inmetro, nós somos muito motivados a ir para a área de certificação, montar uma certificadora. Tá? Ouvimos muito de diretores, vocês têm perfil, pelo que vocês já vêm fazendo dentro da área que vocês atuam, vocês têm perfil para partir para uma certificadora. E nós acreditamos que vocês vão ter sucesso e tal. Bom, fomos para esse negócio, e aí as coisas vão acontecendo. Né? As coisas vão acontecendo, aí vem a ABRAC, que é a Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade, que eu entendo que é mais do que uma associação. O Sérgio teve lá um tempo como vice-presidente, participa desde a formação da ABRAC, né? desde o nascedouro da ABRAC, e a gente vê que é muito mais do que uma associação hoje, né? É um centro de estudos, né? O que tem de cabeças pensantes da qualidade no Brasil, o que você pensar está dentro da ABRAC. As maiores cabeças pensantes sobre certificação do país em todas as áreas, seja na certificação de produtos, certificação de sistema, laboratórios, né? Esse cara bom, o diferenciado, está dentro da ABRAC. Então, você hoje tem uma quantidade, as discussões são em altíssimos níveis, por conta da quantidade de pessoas estudiosas da matéria. Então é muito legal. Para mim é um aprendizado toda vez que eu vou para uma reunião, para algum debate, eu sempre tenho lá um aprendizado que alguém traz por conta desse conhecimento que está lá. É muito legal. Então, e hoje ela vem trabalhando muito na relação com o governo, na relação com o Inmetro, na relação com as outras entidades que congregam fabricantes e importadores de produtos, e empresas também que estão chegando, que vão buscar informações. Ela atua muito forte nessa relação, na discussão de normas e regulamentos. Tem uma série de participações internacionais hoje. Então, está no IAF, está com assento, deve assumir a presidência das partes interessadas do IAC. Então, tudo isso agrega, né, e coloca o Brasil na ponta na questão da avaliação da qualidade. Hoje dá para se dizer que o Brasil ele tem condições técnicas de conhecimento igual a qualquer país, qualquer continente do mundo. Está muito alinhado. Não existem novidades no mundo que o Brasil não tenha participado da elaboração da novidade. O que é muito, para nós, é um diferencial. Tá? E é legal muito que do grupo Cata, os 3 principais executivos, vamos chamar assim, o Cláudio, o Marcos e eu mesmo, os 3 estão na ABRAC, né? Com funções diferenciadas lá. Eu faço parte do conselho diretor, assim como o Cláudio. O Cláudio está como vice-presidente, eu já fui vice-presidente também de sistemas de gestão e de pessoas. O Marcos está lá à frente da parte de produto, principalmente na parte automotiva, né? É importante, ele tem um peso muito grande nessa área. Uhum. E ainda estou à frente do grupo de trabalho de certificação de sistemas de gestão e de pessoas. Então, nossa participação na ABRAC é importante, é contínua, né? Nós temos o Marcos lá na Câmara Temática de Assuntos Veiculares do Departamento Nacional de Trânsito, numa cadeira da ABRAC.
ele é o representante da ABRAC dentro desse segmento. Então, assim, estamos dentro da ABNT, com o presidente nosso na atuação no conselho da ABNT, o Sinésio Batista. Então, é uma associação que tem uma atuação assim muito ampla, né, falando com todos os players do mercado, falando com o governo, falando com a Secretaria da Presidência da República sobre inspeção de infraestrutura, criou e desenvolveu junto com o governo federal um produto de inspeção de obras muito interessante, que vai minimizar os efeitos de desvios, e não só o desvio financeiro, o desvio da entrega da obra, né? O concreto tem que ter 15 centímetros, só tem 10, tal. Então, tudo isso, o governo precisava de uma ferramenta ou de alguém fazendo uma verificação com relação à entrega daquilo que foi efetivamente contratado, com relação à qualidade, prazos e tudo mais. E foi criado um organismo, né, e a ABRAC foi fundamental na criação do organismo de inspeção de infraestrutura. Praticamente nasceu dentro da ABRAC a partir de uma demanda de governo, né? A ABRAC efetivamente fez todo um trabalho de construção disso, trazendo especialistas na área de inspeção e criando até cursos para poder capacitar o pessoal para atuar nesse segmento. Então, é uma série de atividades aí da associação que elas são interessantes. E temos agora aí o novo marco regulatório que também estamos lá, muito atuantes, né? Legal. Outras participações importantes da ABRAC foi em vários momentos na redefinição do PBQ-PH, né, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, que hoje rege a construção de prédios do Minha Casa Minha Vida, e também nos trabalhos de antissuborno e compliance. A ABRAC está sempre presente, trabalhando junto com os ministérios na definição desses requisitos. Que legal. Um caminho ainda muito longo, e ele se modifica, né? Porque essa é a questão. Nesse tempo todo que a gente está lá, nós nunca tivemos um dia parecido com o dia anterior. Sempre tem alguma coisa para se tratar. É muito legal por causa disso. Essa dinâmica é que faz com que a gente esteja assim empolgado quando até fala da associação. Se você ver, nós estamos pelo menos há 13, 15 minutos no ar aí, falando 10 minutos ou mais da associação, porque é apaixonante. Realmente é muito legal. Não, isso quando ela tem uma atuação tão grande assim e com pessoas tão gabaritadas por trás, tem mais é que falar mesmo. Sabe o que acontece, Gustavo? A percepção é que ninguém está lá para roubar no jogo. Né? Legal. Essa é a parte. Ninguém está lá para roubar no jogo. Todo mundo está na mesma página, na mesma vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos também, se deve à forma que a direção conduz todas as reuniões, todos os processos, né? A condução é muito bem estabelecida. O próprio Sinésio Batista tem uma forma de atuar de proativo, de não se perder tempo. Nós temos que fazer uso dele, né? Com isso, tem a superintendência, com o Masao Ito, que tem isso muito bem desenhado. Então, na medida que a liderança coloca esse ritmo e essa busca das respostas rápidas, isso acaba tendo um reflexo na própria credibilidade da associação para com seus associados, né? O principal cliente, que é o associado da associação, se sente amparado nas discussões. Isso é muito importante. E o Inmetro, ele usa regularmente o conhecimento da ABRAC, se apoia na ABRAC para tomada de decisões, para redefinição de documentos, a própria participação da ABRAC no redesenho do modelo do marco regulatório está sendo fundamental. Então, o relacionamento do Inmetro com a ABRAC é fundamental para esse programa de avaliação de conformidade existente no Brasil e todas as suas facetas. Que legal. O que a gente vê, Gustavo, Sérgio, a gente
Eu costumo dizer que a certificação, ela funciona como um afastamento do judiciário. Quanto melhor você tem um nível de certificação, quanto mais você tem a garantia da segurança e da qualidade, quanto mais você tem isso verificado, essa questão de pré-mercado, menos demanda judicial você tem. Tá? Então, menos acidentes, é ganho-ganho. Uhum. Né? A questão da certificação, ela tem os dois focos mais importantes que podem existir numa relação com o consumidor, que é a segurança e a qualidade. Isso aí não tem jeito. Tá? Às vezes, você falando em segurança, né? O quanto um anel de pistão ele influi na segurança de um veículo. Você nunca ouviu falar que estourou o motor, o anel de pistão pegou alguém, causou um acidente. Ele não causou, então aí é que está. Mas aí entra a questão da qualidade e da durabilidade. Então você tem um anel que não presta, você tem o carro poluindo. Aí você tem uma agressão ao meio ambiente. Então, tem toda uma questão que ela tem que ser muito bem olhada. Uhum. Nós estávamos conversando esses dias aqui. Eu não sei se a gente já está atropelando os assuntos, Gustavo. Você corta que a gente fala pra caramba. Não, fica à vontade. Nós estávamos conversando com o Sérgio, né? Questão da lâmpada LED, né? Diferente do carregador do celular que mata, a gente sabe que tem causado acidentes aí seríssimos. A lâmpada LED, ela você não vê assim acidentes causados pela lâmpada LED. Você pode ter um curto, alguma coisa assim, mas não há um grande registro de problemas causados com isso. Uhum. Mas você tem uma outra questão, Gustavo, que aí é o seguinte: a lâmpada LED ela foi desenvolvida com um olhar de durabilidade e economia. Esse é o ponto-chave, né? Uma nova tecnologia que ela é muito mais econômica no gasto de energia, tá? Na ordem de 40%, mais econômica que uma lâmpada incandescente, a lâmpada convencional. E aí você começa a fazer uma análise da situação de mercado. Você tem uma lâmpada incandescente que custa na média de R$4, R$5. E você tem uma lâmpada LED mais barata que existe por faixa de R$12 a R$15, dependendo do modelo que você vai colocar. Aí você tem, assim, a divulgação que isso te cria uma economia na ponta de 40% no valor da energia elétrica que você vai pagar, com relação àquela... Então, até aí, muito legal. Mas aí acontecem as outras questões que vêm junto com isso. A lâmpada foi concebida para ter 3.000 horas, para pagar todos os custos. Então, disse o seguinte, que 3.000 horas de vida útil paga toda a operação, traz a economia esperada, retenção de divisas no país, tudo, todas as questões econômicas estão contempladas, a questão da própria economia que melhora o uso da renda do cidadão de baixa renda, tudo isso está muito claro, está dentro do contexto. Mas aí você tem uma situação que é a lâmpada de péssima qualidade. Nós tivemos uma invasão de lâmpadas de péssima qualidade antes do advento da certificação. Então, o que aconteceu? Aquela lâmpada que era para proporcionar 3.000 horas de iluminação, ela dava 30, 40, 50 horas, no preço 3 vezes maior do que uma lâmpada incandescente, né? E maquiando a questão da economia, ficando muito mais caro você ir para uma lâmpada LED por conta do tempo de vida útil que ela oferecia. E aonde vai estourar isso aí? Isso aí estoura no bolso sempre do consumidor que não tem condição. Então você tem no país, você tem quase 210 milhões de pessoas, você tem aí mais de 70 milhões de domicílios, tá? Desses daí,
abaixo você tem 1% que é altamente bem remunerado, que são da classe privilegiada, 1%, tá? Que é um cidadão que, se tiver um problema, ele manda trocar tudo e ele aciona quem vendeu, ele tem lá um acesso a um advogado, ele tem vários acessos para poder fazer uma reclamação como consumidor. Uhum. Mas aí você tem uma parcela que está lá na faixa de 320 a 1.200 reais, que é mais de 50% da população, que é quem ganha essa faixa de salário de 320 a 1.200 reais, nós estamos aí a 50% da população está nessa faixa. E qual é o acesso para esse cidadão reclamar? São os acessos fornecidos pelo governo. Se você não tem a certificação, você tem aumento da demanda dessa ação judiciária. Uhum. E aí você não consegue atender. Se já não consegue atender os grandes problemas, imagina por conta de uma lâmpada. Então, assim, como é que se justifica uma certificação de uma lâmpada LED? Se justifica pela qualidade, porque quem vai pagar a conta está pagando 3, 4 vezes mais do que efetivamente uma lâmpada incandescente oferecia. E na lâmpada incandescente, quantas vezes você, pela estrada, você passava assim, via aquela luz já meio amarelada, que você chega perto dela, tinha as teias de aranhas penduradas e tal, sinal que aquele negócio tá lá, aquela lâmpada tá acendendo lá, faz 10 anos que ela tá lá acendendo, cara, tá lá. E ela tá acendendo só pelo hábito mesmo, porque já não só já pelo era hábito, já não precisa nem apertar o botão, é quase isso, ela chega na hora, ela já, pô, a hora de eu acordar e tal. Então, essas questões que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar muito para isso. Nós vivemos uma situação. Vocês me cortem, cara. Não deixa só eu falar, não. Interrompe, porque é o seguinte: garra na conversa, cara, eu vou embora. Nós vivemos uma situação com bateria automotiva. Muito parecida. Bateria automotiva, cara. Foi um negócio que eu vivi bastante. Você também não ouve dizer que bateria automotiva sai matando. Uhum. Ela não. Tá? Mas é o seguinte, é a fraude contra o consumidor. Como é que você avalia uma bateria? Como é que você sabe se essa bateria efetivamente entrega aquela amperagem que ela está nominal na sua etiqueta, né? Como é que era isso daí? Era comum. Nós tínhamos na época, quando saiu a consulta pública de bateria, nós fizemos um levantamento de mercado, nós tínhamos mais ou menos 280, batendo 300 fabricantes de bateria no país. Uhum. Tá? E aí, começa o seguinte, com a simples necessidade de apresentar o atendimento às leis ambientais para descarte do ácido, do chumbo, esses 300 caiu pela metade, só aí. Tá? Então você imagina a contribuição que veio junto disso com o meio ambiente, na medida que parte desse pessoal estava onde? Eu estou pegando aqui nossa região, São Paulo, capital, e abrindo para o entorno. Uhum. Aonde que o cidadão estava instalado? Na beira do córrego, cara. Ele fazia o descarte aonde? Ele descarta no córrego. Então, quando chega a certificação e dentro dos regulamentos técnicos tem uma situação lá que exige o atendimento às condições ambientais, você já derruba metade disso aqui. Uhum. Então, é assim, quando se fala que a certificação, ela não é segurança, só segurança. Ela tem um contexto todo que envolve, que está no entorno dela, o que ela provoca. Então, só aí você já tem uma contribuição com o meio ambiente monstro. Aí você tem a proteção do consumidor na qualidade daquilo que ele está comprando. Bateria, você mede a amperagem pelo peso da bateria. Então você imagina o seguinte, você ia comprar uma bateria que estava na etiqueta escrito 60 amperes, você levar uma bateria de 45 amperes, ela ia fazer o carro funcionar, ia acender todas as luzes, ia fazer tudo acontecer normalmente, e você achando que tinha comprado uma bateria de 60 amperes. Só que ela ia, a vida útil dela
seria reduzida, porque ela é de 45 e não de 60, e ela está empurrando um carro que exige 60. E o consumidor só vai descobrir quando ficar na mão. Gustavo, ele não vai descobrir, cara. Aí o que ele vai dizer? Pô, essa marca de bateria é uma... né? Não, cara, não é. A bateria é boa se ela fosse feita a aplicação dela para efetivamente aquilo que ela tem dentro dela. Uhum. Né? Ela teria que estar, se ela é 45 amperes de fato, de verdade, que ela seja colocada num carro que exige uma bateria de 45. Ela não é ruim, é a aplicação que está. Então, na aplicação dessa bateria, por não haver um controle, e é muito difícil de pegar, como não havia certificação, não havia nenhum tipo de controle. O que acaba acontecendo com o mercado? O mercado, como é que ele vai concorrer? Você tem marcas top aí que saem atende todas as montadoras. Eu sou um pequeno fabricante. Como é que eu concorro com esse cara aqui? Então, esse mercado, alguns iam para a qualidade e outros buscavam formas de sobrevivência. Então, nós tivemos aí uma redução de fabricantes de baterias drástica dentro do país. Questão de segurança um pedacinho. Mas o que trouxe junto? Proteção do meio ambiente veio junto. Uhum. Tá? Qualidade Direito do favorável. consumidor. Direito do consumidor. Direito do consumidor, proteção do consumidor, para fazer bom uso do seu dinheiro. Então, essa é a economia invisível que o ministro precisaria ter conhecimento, que eu acho que ele não foi levado a ele isso aí. Um exemplo todo governo... mais simples do que o Cláudio está dando é o botijão de gás. Tem aquela quantidade de gás que tem que ter. Isso faz parte de alguns regulamentos, tem que ser verificado. A válvula do botijão de gás está segura, não vai explodir? E um monte de coisa. São detalhes, né? São coisas assim que quem olha pode falar, pô, mas isso não é tão... Pô, isso não é tanto risco, isso aí empaca o desenvolvimento do país. Efetivamente empaca mesmo. Empaca o desenvolvimento do país você ter um cidadão com uma fábrica de bateria jogando rejeitos de chumbo e ácido dentro de um córrego. Realmente Sim. Atrasa. Tá? Então, não é a certificação que vai, nesses casos específicos, que vai atrasar a liberalização do comércio, que vai melhorar. Não, cara. Em alguns produtos, com certeza, a gente estava vendo ali assento do estádio de futebol. Gente, tanto vocês quanto eu, nós cansamos de sentar em arquibancada molhada, porque ou senta ou sai do estádio na hora do jogo. Isso, né? Então, assim, é importante? É importante, mas é dispensável no primeiro instante. Tem coisas outras que são mais importantes você ter um controle do que um assento. Eu estou falando daquele assento que não tem encosto, não tem nada. Aquele coisinho que o pessoal senta para não pegar aquela água que antigamente a gente pegava. E vamos combinar que a gente quase não fica sentado, né? Se o jogo for bom, a gente quase não fica sentado. Depende do time, né? Depende do time. Mas então, esse olhar da certificação, Gustavo, é o olhar que a gente tem. Assim, a gente concorda e participa de todo quanto é movimento relativo à modernidade. Eu acabei de prestar um serviço como coordenador de revisão de uma norma brasileira do gás natural veicular. Uhum. Tá? O gás natural veicular tem uma norma brasileira, ela foi desenvolvida há coisa de 20 a 22, 23 anos, há 13 anos passados eu coordenei a primeira revisão, que foi expansão de uma parte para 6 partes, e agora a gente fez uma nova revisão necessária para contemplar, inclusive, os veículos pesados que já são uma realidade dentro do gás natural. Premissa da norma: o ensaio não é o material aplicado.
Então, se antes só aceitava um tubo rígido para condução do gás em alta pressão, agora se aceita um tubo flexível. Por que se aceita o flexível? Porque desenvolveram um tubo que atende à mesma pressão de trabalho, não oferece risco, comprovadamente em laboratório e tal, e você traz para dentro da norma. Então, e certifica o produto. Uhum. Tá? Então, você efetivamente pode estar dentro da modernidade, atualizar o que você está e aquilo que você não consegue efetivamente decidir, você decide pelo ensaio. Sim. O ensaio é quem vai contar a verdade, né? Quem conta a verdade é o ensaio. Então, o que você tem que fazer para trazer modernidade para o país, né, para estar alinhado com o que tem no mundo, é você trazer para dentro da verificação da segurança e da qualidade. Traz para fazer essa verificação e não importa com o que ele fabricou. Então, hoje você tem bicicletas inteiras fabricadas em impressora 3D. É inconcebível há 5 anos atrás. Sim. Uma bicicleta que custa 8 mil reais, sei lá, 10 mil reais, toda feita e customizada. Tira as suas medidas, o tamanho da sua perna tal, e constrói numa impressora 3D uma bicicleta de acordo com o teu perfil. Então, é modernidade. Isso não tem como a gente ficar colocando barreiras para isso, cara. Quem fabrica a bicicleta vai ter que correr atrás disso. Sim. Vai ter que se reinventar, não é? Então, é o tempo da reinvenção, mas não pode desprezar aquilo que dá resultado. É o caso da lâmpada LED, o caso da bateria, o caso da barra de direção. Eu achei legal que você acabou trazendo um monte de exemplos bacanas de como a avaliação da conformidade, a qualidade beneficiam não só a segurança, né, mas também o consumidor, o meio ambiente. E eu queria ver com vocês quais hoje são os principais desafios para se manter um sistema de avaliação da conformidade. Deixa eu comentar antes do Cláudio, Opa. porque o Cláudio ele tem uma visão mais abrangente do que eu, mas eu queria colocar na mesa um assunto. Se a gente levar em conta que brinquedos têm uma necessidade de certificação, justamente pelas crianças, pela segurança das crianças e tal, imaginem, e o Cláudio ele tem que fazer um estudo aí para a própria ABRAC, talvez ele possa aproveitar essa ideia. Quanto tempo as crianças hoje não passam em games? Tá? Nós temos certificação de eletrodomésticos, nós temos certificação de computadores contra a segurança, mas nós não temos nada focando um videogame, seja um console, seja aqueles portáteis. Como é que chama, Gustavo? Nem lembro mais. O console portátil, o console fixo, os próprios games, né? Talvez fosse interessante o mercado de avaliação de conformidade focar também na certificação disso, porque é inegável a quantidade de tempo que as pessoas, não só crianças, eu, minha esposa, a gente passa na frente de games, ou assistindo o filho jogar, ou dançando com o filho no videogame de dança. Então, todo mundo está envolvido com algum videogame e a gente não sabe se aquele console é seguro, a gente não sabe se aquele game foi feito usando algum critério que não deixe a criança meia doida, sei lá. Tem um monte de coisa que a gente tem que estudar na parte de games, não só em relação a brinquedos tradicionais. O mundo mudou. E é isso que a gente também tem que aproveitar e mudar. Né? A gente tem que ter um olhar para a modernidade. O que hoje está fazendo a cabeça? Não é só celular, é game também. Sim. Tá? E nós temos uma questão que a gente não pode desprezar, que é a particularidade do país-continente que a gente está. Isso aí. Né? Então, o acesso à informação,
essa coisa toda. Nós temos um país que ele é um continente e a gente tem acompanhado a dificuldade de se manter esse país em funcionamento pleno, considerando que cada região é uma região diferenciada. É só pegar. Isso aí acontece, eu estou falando o que todo mundo sabe, mas nós temos um país que nós estamos com 6 graus aqui onde a gente está, 6, 7 graus, e estamos com 40 graus ali. Subindo um pouquinho à esquerda, hoje bateu 40. Então, não dá para a gente ter a mesma, assim, para ter isso equalizado, ter um país único, é muito difícil, né? Tem as particularidades de cada região tem um olhar, tem uma forma de ver. E ser consenso nisso tudo é muito difícil. Eu fico imaginando a dificuldade que o governo federal tem em tomar atitudes. Porque vocês imaginam o seguinte, são 27 mais o distrito, né, federal, é isso? Então, e nós estamos ali, cada um, dentro da sua particularidade, dizendo uma coisa. Então, aparece um cidadão que está num estado que tem 3 milhões de habitantes, e ele tem uma visão daquilo que acontece lá. E ele pega aquilo que acontece para 3 milhões de habitantes e ele quer trazer para um estado que tem 40 milhões de habitantes. E aí não encaixa. Então, essa situação também esbarra nas questões da certificação. Né? Pô, mas você está exigindo demais para o cidadão que está num estado de menor tamanho, de menor porte. Não, mas não dá para fazer uma lei para cada estado. Né? É uma federação. Então, esbarra, e aí eu fico imaginando o que chega de pedidos lá. Então chega alguém lá no governo federal e fala, olha, a certificação de lâmpada está impedindo a indústria brasileira de se estabelecer. Vamos lá, então me fala quantas indústrias estão impedidas de se estabelecer. Então, é uma indústria que seria colocada ali num canto que iria gerar 8 empregos diretos. Ela é importante, claro que é importante, mas você não pode ter isso como que ela é um impedimento ou um retrocesso para o desenvolvimento do país. Então, assim, hoje qual é o desafio que o Gustavo coloca? Né? Nós vivemos um momento de mudança do marco regulatório da certificação no país. No primeiro instante, se pensou numa desregulamentação generalizada, onde cada fabricante, cada importador, ele é o autorresponsável por aquilo que ele está importando ou está fabricando. No primeiro momento foi um susto. Né? Puxa vida. Por que é um susto? São duas pontas do susto. Primeiro, que nós trabalhamos no negócio e se desregulamenta o nosso negócio, vamos ter que nos reinventar e fazer outra coisa. Ou dentro desse negócio, vamos ter que arrumar uma condição de sobrevivência e vamos nos adequar ao novo momento. Isso sem dúvida nenhuma. Mas aí o que leva a pensar é o seguinte, como é que esse mercado vai ser cuidado, cara? Voltando, considerando quem vai fazer a vigilância de mercado. Nós temos uma dificuldade de fiscalização enorme. Não precisa ir longe, basta ir no centro da cidade de São Paulo que você encontra o que você quiser. Sim. Sem certificação. Que você que está fora, Gustavo, se você na Itália, na Espanha, você também tem as avenidas lá, você tem os lugares lá que você vai encontrar produtos que não atendem nenhuma regra estabelecida pela Comunidade Europeia. Então, não existe mais país que que seja impossível achar alguma coisa que não atende às regras. Aí, mas qual é a diferença que a gente tem? Né? O Sérgio conhece bem o mercado americano de certificação. A certificação voluntária é o grande negócio lá, né, o Sérgio? Sim. Todo mundo faz.
Ele quer dividir as responsabilidades. Sim. E por que ele busca dividir a responsabilidade? Porque a lei, quando for aplicada contra ele que fez alguma coisa, haja seguro para pagar. E a caneta do juiz lá, cara, é uma caneta que Bem pesado. ela pesa. Ali, o item da nossa legislação aqui, que é pesado lá, é responsabilidade civil e criminal pelo fato do produto com vício, né? Tanto é que uma das coisas que a gente pouco entende quando a gente está fazendo uma auditoria, o cliente acha que, o auditado acha que é uma burocracia, é quando a gente cobra ele de algum registro que mostre a conformidade daquele ensaio, daquele teste, né? Nos Estados Unidos, essa é a coisa mais importante que tem, porque isso livra o fabricante, inverte o ônus da prova, consegue tirar o fabricante da cadeia, porque ele fez direito conforme a norma, ele tem como mostrar que aquele registro é verdade. Se você não tem o registro, você já vai em cana, porque você não cumpriu, você não tem como evidenciar que você cumpriu a norma. Sim. No Brasil também é assim, mas o modo de pensar do brasileiro não é assim, ele vai na onda da burocracia. Tá? Acho que usos e costumes de muito tempo a gente não dá tanto valor assim para o registro, mas registro de conformidade só serve para tirar o seu da reta, quando der alguma coisa ruim. Essa é a grande verdade. Passa por aí. É um meio de proteção do fornecedor. O meio de proteção do fornecedor é alguém verificando o que ele fez, o que ele faz, como ele faz, efetivamente indo para o laboratório. Essa é a grande defesa que tem o fabricante fornecedor, o importador. Só que não faz parte da nossa cultura. Por que não faz parte da nossa cultura? Se você pegar o Código Penal brasileiro, você vai encontrar lá, está dentro do código. Você vender um produto e entregar outro, você vender um produto alegando uma determinada qualidade e entregando com outra, tem tipificação criminal. Sim. Tá? Só que é o seguinte, cara, aciona alguém criminalmente por conta disso. E veja o quanto esse tempo, o quanto vai acontecer. Por que que isso acontece? Né? Primeiro que você tem na legislação uma possibilidade enorme de recursos. Tá? Então esse é um ponto. Mas mais do que isso daí, é a imensidão da nossa população, gente. São 3 milhões de processos lá em Brasília, lá parados, lá. Resolveram 1 milhão agora. Força-tarefa, a força-tarefa deve ter tido um exército para resolver. Então, agora você fala, pô, mas é porque não trabalham? Os caras estão atolados. Você pega um processo, por menor o processo que seja, são 500 páginas, 800 páginas de processo, é uma coisa assim, haja árvore para fazer tanta folha. E aí é um negócio brutal. Aí vem aquilo que o Cláudio falou no começo. Desregulamenta e você vai ver o quanto vai aumentar o número de processos, o número de demandas judiciais contra produtos de baixa qualidade ou que fizeram mal ao consumidor. Esse é outro ponto que eu queria levantar aqui. O Cláudio tinha mencionado também, tinha falado sobre essa questão do marco regulatório. Como que está essa questão hoje? Que ações que estão sendo tomadas, que estão sendo feitas frente a isso? Olha, a ABRAC fez um trabalho bastante elaborado de análise de riscos. Tá? Dos produtos que são certificados compulsoriamente. Tá? Então, o que aconteceu? O Inmetro tomou uma atitude bastante interessante, que foi o seguinte: ele pegou todo o mailing de produtos certificados e ali ele olhou o que efetivamente de fato deveria se manter certificado e coisas que não faziam o menor sentido. Por exemplo, existia lá uma certificação de campo de futebol.
Tá? O que é a certificação do campo de futebol? É uma medição do campo para ver se ele atende determinada metragem e tal. Isso aí foi importante num único momento, na realização da Copa do Mundo. Mas a portaria de certificação de campo de futebol ficou. E, na verdade, o Inmetro foi chamado naquela ocasião para olhar e assinar para que o resto do mundo visse que alguém olhou aquilo. Como deve ser feito mesmo. Efetivamente tem que ser feito assim. A mesma coisa da cadeira. Tem que olhar, alguém tem que olhar. E alguém chancelou isso aqui. Então foi correto para aquele momento, mas continuou lá. Então o que fez o Inmetro? Ele fez uma limpeza naquilo, no seu meio, daquelas certificações que efetivamente não tinha razão de existir. Então já tirou muita coisa. E o que ficou foi por uma análise de risco. Uhum. Então, o Inmetro fez uma análise de risco, a ABRAC fez uma outra análise de risco também, né? Uma olhando tempos, uma série de medidores, e outro vendo o risco eminente de acidentes e tudo mais. Né? E a partir desse mapa, né, começa-se a conversar para tentar mostrar para o governo federal aquilo que deve permanecer efetivamente e outras coisas que deverão vir para a certificação compulsória. Tá? Então, qual que é a grande luta aí? E justamente entra nessa conversa nossa aqui, que vai ampliando os horizontes, né? Ficou muito focado em segurança. Uhum. E deixou-se falar um pouco na qualidade. Nós temos que falar mais na qualidade. Segurança tem uma série de coisas. Pneu, barra de direção, bomba elétrica de combustível, uma bomba elétrica vazando ou ela fora de calibração, ela provoca um incêndio. Tem uma série de coisas que ela faz que pode gerar um acidente, sim. Então ela tem que passar por uma verificação. Então tem uma série de produtos que estão diretamente ligados à área de segurança e outros efetivamente muito ligados à área da qualidade. Então, o grande desafio agora é mostrar isso para o Inmetro, porque o Inmetro tem uma demanda de um decreto que vence agora em setembro. Até setembro tem que definir o que fica, o que é risco 1, 2, 3, o que é de alto risco, né? Uhum. Então, o trabalho está sendo árduo, muitas reuniões, muita movimentação, mas a decisão final vai ser de governo. Temerária, por mais, no primeiro instante, quando saíram os primeiros movimentos, tá? Os primeiros movimentos da nova regulação, da forma que o Inmetro pretende colocar no mercado, e ela veio de forma, vai ser assim, foi uma colocação forte, rápida, e se falando muito, se fazendo muitas reuniões para disseminar isso. As associações de fabricantes e importadores fizeram festa. A gente sabe, falou, pô, finalmente a gente vai se livrar dessas coisas todas. E isso eu estou falando de mais ou menos 2 anos para trás. Mas aí as coisas, o tempo ele é fantástico. E agora, ao longo desse tempo, também eles começam a perceber assim, que a autodeclaração de responsabilidade, a responsabilização, ela será boa até a página 2. Sim. Por quê? O que pode acontecer? Porque nós já vimos isso no mercado. Tá? Aconteceu com lâmpada LED muito. O cidadão tinha um dinheiro, lâmpada LED é o negócio da vez. Ele vai numa trading, faz importação, desenvolve por telefone um fornecedor, me manda um container de lâmpada LED. Manda aquela importação, ele coloca no mercado, vende, faz a diferença, compra barato e ele nunca mais vai trabalhar com lâmpada LED. Ele fez um negócio. Tá? Isso eu acredito que as associações perceberam também, esse risco.
da desregulamentação nesse nível, indo para o nível da responsabilização, da autorresponsabilização. Porque você tem os empresários da melhor qualidade que estão estabelecidos, né? Que efetivamente, para alguns, é um sofrimento a questão de certificação, coisa assim, ou é mais um negócio que eles têm que atender, né? É mais alguém que eles têm que dar atenção, né? Mas também perceberam que os que não vão ter esse compromisso de ter uma boa empresa, uma boa indústria, uma boa importadora, correrão o risco de ter como concorrentes pessoas não tão bem intencionadas quanto eles. Uhum. Então, agora a situação, eu acho que está no zero, está empatado. Eu acho que agora está empatado. Assim, se é favorável à autorregulamentação, à autodeclaração, eu não sei se já teremos, se fosse fazer uma pesquisa do Paraná, Instituto Paraná, que eu acho que ia dar empate técnico aí, cara. Tá? Então, o que há um tempo atrás não era empate técnico, não. Uhum. Era o nosso fim decretado. De tanta alegria que causou naquele momento. Aí depois eles vão vendo o risco, todos estão analisando que é bom, mas é relativamente bom. A autodeclaração ela foi adotada ela é adotada na Europa e agora já se tem dados que ela não está oferecendo aquele grau de confiança que a avaliação de pré-mercado trazia. Uhum. Já existem desvios comprovados aí na qualidade de uma série de produtos. Então, é muito... eu acho que nós estamos na mesma situação da pandemia, Gustavo. Nós temos a cloroquina, sem cloroquina e com cloroquina. Sarou porque tomou cloroquina porque fica nessa. Então, o cientista fala a favor, o outro cientista fala contra, e a gente não tem nenhuma definição. Uhum. Nenhuma definição. Não existe uma única linha a seguir. Nesse momento do marco regulatório, eu também coloco assim: não vai poder radicalizar, abrir mão de todas as certificações, mas não pode certificar assento também, né? Tem umas coisas que eu entendo que, desculpa, mas nós temos que ter bastante consciência que tem coisas que efetivamente não tem razão de ser por conta de quem consome. Você pega a grande massa de consumidores. E levando em conta isso, e toda a conversa que a gente teve até agora, a gente repara que 90% do que a gente comentou até agora foi olhando para o retrovisor. Tudo que a gente está discutindo é coisas que já fazem parte da certificação compulsória, fazem parte de certificação voluntária, né? Agora, a gente falou de games, isso é novidade, isso é uma coisa mais moderna, a gente tem que ter um olhar para isso. E a gente, em nenhum momento até agora, a gente olhou para o que vai vir nessa expressão que se usa muito hoje em dia do novo normal. A gente aprendeu um monte de coisas com essa pandemia. O mundo mudou drasticamente com essa pandemia. Então, vai se criar uma nova linha de pensamento, uma nova linha de raciocínio, com a própria aquisição de bens e produtos. Os consumidores vão querer mais segurança naquilo que estão comprando, o consumidor vai passar mais tempo em casa, muitas empresas adotaram home office de verdade. Sim. Então, os equipamentos vão ter que ser seguros para o cara levar para casa dele, e outras questões. Os insumos vão ter que ser seguros, a necessidade, eventualmente, de certificação do teu ambiente de trabalho para provar para o consumidor que pode entrar lá, ali é limpinho, ou o teu funcionário não tem risco nenhum de trabalhar lá.
Então, existem já certificações voluntárias, obviamente, nesse sentido. Então, existe aí uma novidade vindo por aí que a gente deve levar em consideração, o governo deve ser sensibilizado para isso, e a gente também, como consumidor, vai ter que olhar e buscar diferencial. Certificação, autorresponsabilização é interessante? É, claro que é interessante, mas deve existir uma legislação forte, chamando de verdade a responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, pelo vício, né? Para não ficar aquela história que a gente falou no começo lá da legislação dificultando a chamada a responsabilidade do fabricante, e outros modelos híbridos, de repente, uma declaração de conformidade verificada por um organismo independente para dar fé de que aquilo lá é verdade, não só uma certificação, isso em paralelo a uma certificação de terceira parte, compulsória ou voluntária. O consumidor vai se tornar mais exigente. Tá? Não? Sem dúvida. Sérgio, nessa linha, a grande modificação que haveria necessidade de acontecer não digo nem modificação, na criação de uma lei, que o fornecedor é no CPF dele que a coisa tem que estar pendurada. É isso aí. Os impedimentos têm que ser no CPF e não no CNPJ. É isso aí. Tá? Porque a gente sabe como é que as coisas acontecem quando o cidadão é pego num CNPJ e amanhã ele tem outros. Ele tem outra possibilidade no CNPJ e ele continua exercendo atividade. Então, teria que ser mais ou menos como acontece quando tem a cassação dos direitos eleitorais. Aí o pessoal, durante 8 anos você não pode se candidatar a nada e se eu te pegar, você... Né, se você estiver fazendo atividade... você vai ser penalizado novamente. Então, mas alguma legislação que desse sustentação e que, assim, junto, e isso é uma visão que a gente tem, que junto com a autodeclaração, veja a necessidade para que se valide uma autodeclaração, que se tenha um ensaio mínimo, que se tenha exigências mínimas a serem cumpridas, senão fica uma coisa, né? Fica uma coisa vai ficar um pouco descontrolada. Tá? É isso aí. Isso aí. Tá certo. Tá? Tem muito por fazer. Tem muito por fazer. O Brasil tem que se reinventar, né? Com pandemia ou sem pandemia, o Brasil vem num momento de redesenho, né? Apesar do governo, ou apesar da pandemia, ou a favor do governo, o Brasil tem que se reinventar, os conceitos, os valores têm que ser depurados, tá? Porque não tem, é um caminho sem volta. O desenvolvimento intelectual do consumidor, ele é inerente ao que está acontecendo. A informação, ela não para. Cada vez mais as pessoas têm acesso à informação. Então, o que está acontecendo do outro lado do mundo chega em instantes para cá. Sim. Então, não adianta você viver numa ilha. Não vai rolar. O Brasil vai ser exigido cada vez mais. Se o Brasil quiser fazer negócio com outros países, vai ter que se adequar a padrões internacionais, vai ter que inventar legislações compatíveis com o padrão internacional. Facilitar ou dificultar a vida dos empresários, mas sempre no sentido de proteger a população. Tá? Isso tem que ser garantido. Não importa. Eu não acredito numa regulação pelo grito do consumidor. Na atual conjuntura, com a estrutura do jeito que nós temos no país, não há como atender o grito do cidadão com agilidade, com rapidez. O pré-mercado ele ainda é importante na medida que ele minimiza o efeito do mau produto. É isso aí. Então, é o nosso olhar. Temos que estar alinhado com o que há de mais avançado, mas nós temos que ter estrutura para poder montar. É o tipo hoje a gente vê
né? O ótimo é inimigo do bom, né? O maior inimigo do bom é o ótimo. A gente não quer, sim, né? Nós não queremos o engessamento. Tá? Essa é a proposta, o pensamento meu. Tá? Se nós temos uma série de produtos que eles já estão certificados, deixe esses produtos do jeito que estão. Traga para a autodeclaração, declaração de responsabilidade, são mais uns 6.000 itens que precisariam passar por essa autodeclaração. Coloca isso para andar, questão da autodeclaração, mede os efeitos da autodeclaração para depois mexer naquilo que está certificado e está minimamente controlado. Não dá para trocar pneu com o caminhão andando. Não troca pneu com o caminhão andando, vai ter que parar. Então, o que você pode fazer? Antes de colocar um caminhão para andar, vamos colocar na carga dele o que ainda está em aberto, medimos os efeitos e depois, se o efeito for positivo, aí estende para o restante. E dá tempo para todo mundo se adequar, não vai tirar ninguém do mercado, não vai fechar empregos de profissionais capacitados, porque uma desregulamentação dessa vem acompanhada de um enorme vazio de contratação de pessoas da área da qualidade. É muito radical qualquer coisa que se faça de desregulação total ou diminuição de escopos de forma drástica. Uhum. A diminuição de escopo de forma drástica vai trazer o desemprego de uma mão de obra que não se recoloca, porque ela é específica da área da qualidade. Como eu disse no início, né? As cabeças pensantes do Brasil na área da qualidade são da melhor qualidade efetivamente, alinhado com o que tem no mundo. Se você não tiver esse cidadão aqui dentro trabalhando, ele vai para onde? Então também tem a questão social e a questão de perda da cabeça pensante da área da qualidade. Sim. Ele vai sobreviver, vai fazer outra coisa, mas não nesse segmento. Então vai se jogar uma experiência que a gente tem aí de 30 anos, 50 anos, sei lá, a gente precisaria até ver quantos anos nós temos a certificação efetivamente. São 40, deve ser 40 anos que está por aí. Se não tiver, está próximo. E tudo isso há um momento de fim. Então, esse fim, acho que teria que ser muito bem planejado. Não acredito no fim, né? Mas se houver alguma modificação mais drástica, que ela fosse muito bem pensada, escalonada, e primeiro trabalhando em cima daquilo que se pensa que é a solução. Vamos implantar a autodeclaração, medir os efeitos de mercado da autodeclaração, e depois mexe-se no que é aquilo que está certificado. Uhum. Tem que resolver rápido? Tem, já esperou até agora. Mais 1 ano, 2 anos não vai mudar nada. Não modifica. Não vai trazer mais indústria, não vai trazer mais investimento, não vai fazer as coisas. O fato de deixar de exigir uma certificação não vai fazer o parque industrial brasileiro mudar de tamanho. E as coisas não são excludentes, não é? A autodeclaração, ela não exclui a certificação de terceira parte. Não. Como o Cláudio falou, implanta a autorregulamentação, a autodeclaração e deixa a certificação de terceira parte como está. E aí vai ajustando, traz para cá, leva para lá e vai mudando. Mas em cima de parâmetros de aceitação da população, do consumidor final. E com base nas normas técnicas existentes. Sem dúvida. Sim. É isso, meus amigos. Não, legal. Perfeito. Olha, foi legal, foi um papo bacana. Acho que a gente conseguiu compartilhar com o pessoal todo aí as nossas conversas, né, Cláudio? Acredito que sim. Acredito que sim. Normalmente tu fica só a gente nos almoços, nas conversas de cafezinho, agora a gente conseguiu compartilhar com todo mundo. Cara, legal. você sabe, é uma coisa assim, cara, que a gente vai construindo, vai olhando, né? Vai ponderando, a gente explode no primeiro momento e depois o tempo ele é fantástico para a gente fazer um olhar crítico e olhando para todas as pontas, aonde as coisas se fecham, né, como as coisas caminham, né, e você vai olhando, mas tem coisas que são necessárias que se faça de bate-pronto, compra por impulso, né,
E tem coisas que você tem que resolver efetivamente por impulso, mas tem outras que o impulso tem que ser retardado para poder criar a raiz e ter uma atitude que não tenha que ser modificada daqui a pouco. Né? O pior da modificação é você ter que dizer que ela não foi boa. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Né? Gustavo, eu queria pedir um favor. Coloca aí na tela o e-mail do Cata, acho que é cata@cata.com.br, não é isso, Cláudio? Sim, sim. Para quem quiser alguns serviços, e em termos de certificação, o Cata é especialista em certificação de produtos, né? Vou colocar só, repete para mim rapidinho. cata@cata.com.br. Opa. Né? Em termos de certificação, o Cata é especialista em certificação de produtos e agora também já está fazendo ISO 9000, certificação de sistemas de gestão da qualidade, né? Então, as nossas áreas de atuação são a parte elétrica, a gente tem eletrodomésticos, a gente tem luminárias públicas e lâmpada LED, a gente tem componentes automotivos, componentes para motocicletas, a gente tem componentes para GNV, cilindros de GNV. Então, duas áreas bem definidas, elétrica e mecânica. A gente faz outros serviços também, além da ISO 9000, que são, por exemplo, boas práticas de manipulação de alimentos, certificação de oficinas de regulagem de motor diesel. E é um programa da CETESB, né? Que é um programa da CETESB. E a gente faz também certificação de ECVs, são aquelas empresas que fazem inspeção veicular na hora do licenciamento. Vistoria veicular. Tá? Agora, além disso, que o Cata certificadora faz, eu queria que o Cláudio falasse um pouco para a gente que mais que o consumidor pode contar com o Grupo Cata. Quais são os outros serviços que o próprio consumidor pode procurar o Cata? Nós temos, então, assim, dentro do nosso negócio, né? O Sérgio bem colocou as atribuições da certificadora. Nós temos também o Cata Avaliação da Qualidade. É uma outra empresa, tá? Que ela faz auditorias e serviços de segunda e terceira parte. Então, faz avaliação de redes, de franquias, né, com relação... e são serviços customizados. A gente faz de acordo com a necessidade do contratante, da empresa. O que ele quer ver? Eu quero ver se a gôndola do chocolate está bem colocado, tal. Vamos lá, a gente faz isso. Olha, eu quero saber se o meu funcionário está uniformizado. Eu quero ver se o carro está dentro do padrão que eu contratei. Quero ver limpeza. Então, ele quer todo tipo de informação de uma loja que está distante. Então, nós vamos lá fazer esse serviço para ele. Vamos fazer essa auditoria, vamos fazer esse acompanhamento, vamos fazer o cliente oculto, né? Vamos ver lá se o som está alto, se o funcionário está no celular na hora que não deveria. Todo esse tipo de avaliação a gente faz dentro do Cata Qualidade. A empresa decide fazer a implantação de uma nova planta de produção. Tá? Então vamos lá, nos contrata, vamos lá ajudar, ele vai dizer tudo o que ele deseja e a gente vai colocar isso no papel, quais são as necessidades, vamos fazer todo o levantamento para que ele tenha esse esforço concentrado e não tenha perda de energia no meio do caminho, fazendo coisas mais de uma vez. Né? Então, nessa área, nós estamos na área de postos de combustíveis, estamos na área de lavanderias, tem uma série de serviços que a gente faz na avaliação de chocolates em gôndolas de supermercados. Então, o último serviço que a gente fez, o último trabalho que a gente realizou, nós verificamos aí 300 pontos de vendas no Brasil de uma determinada marca de chocolate. Então, o que eles queriam ver? Como é que era a apresentação do chocolate para o consumidor final? Qual a preocupação? Imagem. Então, nós fomos verificar o seguinte, integridade, depois recolhe-se essas amostras para ver a integridade da amostra e se o produto dentro dessa embalagem continua preservado. Né? Então,
São trabalhos e no final o relatório é avaliação de percepção que o consumidor tem da imagem do produto. Uhum. Como é que ele vê isso? Então, isso também temos isso para oferecer, dentro do Cata Qualidade, que é uma das empresas do grupo. Aí nós temos, dentro disso, nós temos o Cata Centro de Avaliação, Centro de Avaliação Técnica Automotiva. Nesse daí, a gente faz a inspeção de segurança veicular, aí nós estamos só na cidade de São Paulo, são 3 unidades, que a gente faz a inspeção de segurança para veículos que têm histórico diferenciado. Pô, mas o carro tem história? Todo carro tem uma história. E alguns têm umas histórias bem diferentes, né? Eles foram modificados, né? Foi rebaixado, colocou um turbo, tunou o carro, blindou, colocou gás natural. Todo carro que passa por uma transformação ou uma modificação, ele tem que ser avaliado para que a autoridade de trânsito permita que ele rode em vias normais, em vias nas ruas. E para isso precisa de um olhar técnico. Então a gente faz isso, faz inspeção de segurança veicular e emite certificado de segurança veicular do Departamento Nacional de Trânsito. E tudo isso a gente faz porque o Inmetro vê a nossa qualidade, ele verifica a nossa capacidade e se a gente atende todas as normas e regulamentos vigentes. Tá? Então, o que a gente faz efetivamente? Efetivamente, a gente faz uma inspeção de segurança veicular, preserva a vida, porque a gente tira carro que não dá para andar na rua, né? Falta de freio, falta de alinhamento, isso preserva vidas, tá? Mas a gente diz, quando a gente emite o certificado de segurança veicular, para a autoridade de trânsito, que vai emitir o licenciamento, fala, olha, pode licenciar esse carro para andar em vias públicas, porque ele é seguro. É isso que a gente faz, tá? Dentro do Cata Centro de Avaliação. E outra coisa que a gente faz é a certificação e homologação de veículos. O que é isso? Vai desde a concepção do projeto até colocar esse carro para receber uma placa no Detran. Tá? A gente participa de todo esse processo, né? Então nós tivemos um caso recente, tem um bug brasileiro que ele é uma joia de carro, que a gente participou de todo o processo desse carro. Ele está aí já rodando, já está sendo comercializado. Do último salão do automóvel, ele foi o maior sucesso, foi o stand mais visitado. Tá? Nós homologamos esse carro. Tá? Desde a construção, desde o chassi, né? O chassi tubular, o primeiro desenho, nós acompanhamos tudo isso, até a produção, viemos fazendo isso até homologar esse carro receber sua placa. Né? Na parte da certificação, recentemente foram lançados caminhões da Scania, movidos a gás natural. A certificadora que o Sérgio dirige, Cata Certificadora, é a certificadora que fez toda a certificação dos produtos embarcados nos caminhões da Scania. Nós somos o certificador exclusivo da Scania para componentes GNV. É muito importante para nós. Isso foi uma chancela, né, o carimbo para a nossa certificadora de um cliente de ponta. Já tínhamos outros, né, mas desse porte internacional nós não tínhamos ainda. Vamos ter outros, tá? A gente sabe que vai ter outros, mas a Scania foi neste ano de metade do ano passado para cá, foi a grande cereja de aniversário do bolo de aniversário, a cereja foi a Scania na certificadora. Tá? É isso na questão de componentes certificados. E na parte de veículos a gente tem todo esse trabalho desenvolvido. Tá? Então, são 3 pontas voltadas para a qualidade. Na verdade, 4. A certificação de produtos, a avaliação de terceira parte, segunda e terceira parte, nas questões da qualidade de empresas e negócios, né? A inspeção de segurança veicular e a certificação de veículos. Essas são as nossas especialidades. E aí nós temos um outro negócio que é licenciamento da nossa marca, aí voltada para o pessoal que faz a vistoria de motores para transferência. Nós licenciamos a marca Cata. Por que a gente licencia a marca Cata? O que a gente tem a ver com as ECVs? Nós não operamos a ECV, mas nós temos condição de oferecer subsídios nas questões automotivas, que nós estamos na inspeção há 25 anos, estamos batendo aí por volta de 1 milhão de veículos verificados. Então, expertise para dizer como olhar um carro, a gente tem.
Então a gente passa esse conhecimento, né? Tratamos do sistema de gestão da qualidade, porque todas essas empresas precisam ter uma certificação, precisa ter um comprovante de capacitação técnica exigido pelo Detran de São Paulo. Então a gente dá todo esse suporte, né? E ele carrega a marca Cata, né? Como licenciado, tá? Um custo muito pequeno para ter tudo isso, e tem toda essa expertise disponível na execução do trabalho dele. E aí a gente dá assim, a parte de mídia eletrônica, aí tem todo o site, tem uma série de coisas que ele leva junto nesse pacote de trabalhar com uma marca sólida na questão da avaliação veicular, né? Então são esses os negócios que a gente tem. E a segurança de que ele vai estar trabalhando em conformidade com a legislação do Detran e com as normas ISO 9000, por exemplo, né, que fazem parte do requisito. Então, a empresa, a ECV que for licenciada Cata, ela vai ter todo um know-how, um subsídio para poder trabalhar e ter um diferencial no mercado das ECVs aqui no Brasil, que é bem grande. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, são esses os negócios que a gente faz dentro do grupo, né? É um grupo nacional, né? Que tem as dificuldades de uma empresa nacional, que emprega aí na área da qualidade uma quantidade bastante razoável pelo mercado, para atender o mercado brasileiro, com uma concorrência muito forte, né? E que tem uma posição já consolidada, mas que precisa a cada dia se reinventar, a cada dia buscar parceiros, a cada dia buscar a preferência das empresas em dar oportunidade para nós mostrarmos o nosso serviço. O que a gente bate sempre, se você entrar no nosso site, você vai ver lá uma roda gigante estilizada, que a gente está lá sempre em constante movimento, a gente não para, né? Aquilo é um símbolo da nossa atividade. Nós estamos sempre em constante movimento, buscando a melhoria, sempre buscando novos clientes, preservando os que tem em casa, né? Isso é constante. As nossas obrigações diárias é trazer novos clientes, manter os que existem com respostas rápidas e seguras, sem abrir mão da qualidade, sem abrir mão, sem pressão econômica. Temos um cuidado com tudo isso. Isso tem um preço, né? Para você manter toda essa roda gigante virando. Não é brincadeira, é muito difícil, mas é gratificante na medida que a gente vai atingindo os objetivos, vai vendo a coisa acontecer, os sonhos que a gente sonha vai acontecendo, melhor aqui, aí você coloca, faz alguma coisa, a coisa acontece, aí você tenta outra, não vai, e assim vai, e é muito gratificante ter essa oportunidade de estar tocando esse negócio. Eu repito, é muito difícil, mas é muito gratificante você realizar sonhos e ter lá uma porção de gente trabalhando contigo, muita gente trabalhando e vendo essas pessoas crescerem, né? A gente consegue, se você ver lá no site, a gente tem um certo lugar lá que a gente escreve, né? Que a gente consegue juntar a juventude com a experiência. Tá? Então a gente tem os seniors, né? Tem um time sênior e tem um time muito jovem, né? Que a gente consegue colocar esse povo todo mundo junto e que dá assim alguns choques, mas dá também assim um lance familiar bem legal. No final é uma grande família que se completa. E orgulhosamente fazendo a diferença durante 25 anos, né? É por aí. Eu agradeço o convite, Gustavo, o Sérgio, por ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu tomei quase o tempo todo, falo pra caramba, sei disso, principalmente quando o assunto é apaixonante. Eu sou apaixonado por esses assuntos. A conversa rendeu bem. Mas era isso que a gente fala demais. Era isso que a gente queria. E a conversa rendeu bem e ela vai ficar salva aqui no Facebook da ProCert. A gente vai subir no nosso YouTube também, em todas as redes sociais. E vamos marcar o perfil do Grupo Cata também, em todas as redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais, poder ir atrás de vocês, tá bom? Maravilha.
Valeu. Muito obrigado, Valeu. gente. Gustavo, obrigado, Cláudio, obrigado vocês. pela oportunidade Obrigado. de falar aqui pra gente. Valeu, gente. Estamos à Valeu, tchau, disposição. tchau. Grande Boa abraço. noite. Boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.